que isso ainda acontece nos dias de hoje. Ana, muito bom dia para você. Das 27 unidades federativas do país, só 3 não registraram casos de resgate. Ou seja, Pernambuco está entre os locais com casos de trabalho análogo à escravidão, casos registrados, né? Isso preocupa bastante, né, Ana? Bom dia novamente. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Sim, preocupa bastante. A gente tá só com um chiadinho no áudio, mas já consegui me ouvir bem, né? Estamos sim, Ana. Sim, Ana. Pode continuar. Perfeito. Isso, preocupa bastante, né? A gente tem que entender que nós somos seres humanos, né? E a época da escravidão, o período da escravidão acabou e faz muito tempo. A gente veio conversar com a Lucimere Passos, que é advogada e conselheira da OAB Caruaru, para falar um pouco mais sobre esse assunto, não é? Sobre dados também, vocês citaram alguns aí já no início do jornal, também qual é o perfil, né, dessa pessoa que é vítima desse trabalho escravo e a pena para quem comete esse tipo de crime, porque é crime, tá? Lucimere, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. A gente já começa falando sobre o crime, né? Trabalho escravo, não é? Análogo à escravidão, um ser humano em situações deploráveis, é crime, né? Bom dia. Sem dúvida, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Esse é um crime que tem sido recorrente, né, em nosso país, a despeito de existir uma legislação penal severa, mas as pessoas apostam sempre, eu acho que, na impunidade. Né? Impunidade é quando o crime não é coibido na medida ou na relação com que ele acontece, então as pessoas se sentem impunes para realmente cometê-lo. Né? O crime de submeter uma pessoa à condição análoga à de escravidão, à de escravo, né? Na relação laboral, ele é previsto no artigo 149 do Código Penal. Houve também uma alteração legislativa, né, que inclusive incluiu a questão de credo, a questão de raça, de etnia, que é o 149A, né, que prevê inicialmente para o cometimento, como pena para o cometimento desse crime, penas de reclusão de 2 a 5 anos. Né? E multa também. As regiões que a gente poderia, mais ou menos, vamos dizer, citar como onde há uma maior incidência desse tipo de crime, são as regiões do norte, né? A região do norte, a região sul, né? Ocorre onde existe, por exemplo, o trabalho em minas, né? O trabalho em fazendas, esse crime tem sido realmente muito recorrente. Doutora Lucimere, e como identificar, não é, que é um trabalho escravo? Que as pessoas possam ter noção, não é? Identificar e denunciar esse tipo de situação, né? Pois é, esse crime, ele chega ao conhecimento público quando as pessoas tomam conhecimento, né? Porque a própria vítima, ela está numa condição que ela não consegue nem sair, até porque, em muitas situações, ela tem documentos retidos, né? Ela fica impedida, que é um configurador desse tipo de crime, ela fica impedida até de se locomover, né, daquele espaço, ela fica submetida a ter que comprar coisas num armazém, como eles chamam, num galpão onde é vendido no próprio local de trabalho, onde as condições são as piores possíveis. O Ministério Público do Trabalho, né, através tem os auditores do trabalho, eles têm dado um trabalho, um combate sem condição de que isso se normalize. Todavia, a gente tem que ver o seguinte, que o número de profissionais, o número de servidores envolvidos nessa ação ainda é muito pequeno. Né? Você vê que a gente tem um registro daquela chacina de Unai, tanto é que o dia 28 de janeiro é um dia considerado, foi o dia criado o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, né?
o trabalho coloca o ser humano, coloca o trabalhador em condição análoga à de escravo, em função exatamente desse assassínio, né? Quando 3 auditores fiscais, né, eles foram assassinados numa blitz que estava sendo feito numa cidade mineira de Unai, né, onde eles 3 foram assassinados junto com o motorista. Então, a origem da criação desse dia nasceu exatamente do sangue de outro trabalhador que foi lá, exatamente por ter a função de coibir esse tipo de crime, pagou com a própria vida. As informações que a gente tem aqui também, do Lucimere, aqui no Brasil, durante o ano 2022, foram resgatadas 2.575 pessoas, né, em condições análogas à escravidão, número que é maior desde 2013, quando 2.808 pessoas foram retiradas dessas condições. Em 2021, já tinha sido registrado o maior quantitativo de resgates, 1.937 pessoas tinham sido resgatadas. E a gente pode perceber também o resultado da fiscalização que foi feita, né, pelo Ministério do Trabalho na semana passada, de que o perfil é de homens, 92% homens, e a maior parte nordestinos. É preocupante também, né? É muito preocupante, né? A gente tem, por um lado, uma legislação que não é branda, mas, por outro lado, a gente ainda tem um grupo de criminosos, porque é assim que a gente pode denominar aquele infrator que comete esse tipo de crime, de delito, né? Ainda fazendo isso de uma maneira assim, muito corriqueira, achando que é banalizado até. Né? Os números que vocês nos trazem, né? Números realmente muito altos, muito preocupantes. Aí alguém poderia pensar assim, e o que fazer? Mudar a legislação? A legislação nós temos. E, inclusive, conforme eu disse anteriormente, ela houve, vamos dizer assim, uma alteração, trazendo mais uma tipicidade para esse tipo de crime. O que eu acho que, na verdade, talvez melhore, talvez diminua a incidência desse delito, é o número de profissionais envolvidos na fiscalização. Ora, você vê, o caso de Unai, que foi um caso que tornou-se internacional até, 3 auditores adentram dentro de um local onde se sabe que as condições serão hostis e que algo muito grave poderá acontecer, como foi o caso que aconteceu. Então, eu acho que o poder público deverá, sim, se quiser combater, o combate vai se dar exatamente pelo maior número, pela atuação do maior número de profissionais, também que os processos eles não demandem um tempo muito longo, porque exatamente essa demora, essa vagarosidade que muitas vezes ocorre, faz com que o infrator ele sinta-se à vontade de continuar cometendo, né? Há que se também registrar que aqui, né, em nossa região, os registros que a gente tem ocorrem muito mais nas questões da relação do emprego doméstico, né? A gente tem aí casos que se tornaram casos nacionais, onde os empregadores, alguns empregadores, né, não é alguns empregadores, eles se utilizam dessa relação, como eles dizem, familiar entre aspas, não existe familiar. Você é um profissional que está, vamos dizer, prestando um serviço e em contrapartida você deverá receber o seu salário, ter assegurado os direitos trabalhistas previstos em lei. Para denunciar, gente, quem está nos acompanhando agora, é possível denunciar pelo Disque Direitos Humanos, ligação telefônica, número 100. É isso, né, doutora Lucimere? No mais, sempre bater na tecla, né, com a informação, que é o nosso trabalho aqui. É uma situação que a gente lamenta ainda que aconteça, mas existe, né? Talvez a nossa rua, e a gente não sabe, ficar atento, né? Nós temos, enquanto nós podemos, aliás, esse trabalho não deverá ser restrito apenas àqueles profissionais, aos servidores públicos que têm o mistério de fazer o serviço, mas a nós, enquanto sociedade civil. Se nós soubermos, já que existe um disco de denúncia
Acho que é 100 o número, diz que 100. Então, se a gente tomar conhecimento que alguém está sendo submetido, nós não precisamos nos identificar, vai lá e faz a denúncia. E aí cabe, exatamente, né, ao poder público, né, através dos seus agentes, fazer esse trabalho de verificação. Obrigada a Turlicimere Passos, advogada e conselheira da OAB Caruaru, né, trazendo um amplo conhecimento em relação à questão do trabalho escravo. A gente citou alguns dados e o número é esse, tá? Rodrigo e Laís, número 100. É o Disque Direitos Humanos, né? Em Caruaru tem um Disque Denúncia, 3745-1919, para que as pessoas possam ficar atentas a isso, denunciar. Eu volto com vocês. Pois é, tem que denunciar mesmo, crime tem que ser combatido e a gente torce para que todo mundo que acompanhou essa entrevista possa ter uma noção, né, Rodrigo, do que é o trabalho escravo e da importância da denúncia. Pois é, e é lamentável, né, que nos dias de hoje isso ainda aconteça. Pois é, olha só, gente, a gente